Elizabeth Taylor nasceu. Dame Elizabeth Rosamond Taylor, em 27 de fevereiro de 1932, em Hampstead, Londres, Inglaterra. Filha de pais americanos. Ela era uma criança de dois mundos, criada em meio ao requinte da cultura britânica, mas com o glamour de Hollywood correndo em suas veias. Seu pai, Francis Taylor, era negociante de arte, e sua mãe, Sarah Sawern, havia sido atriz, preparando o terreno desde cedo para a entrada de Elizabeth no mundo das artes cênicas. A família retornou aos Estados Unidos pouco antes do início da Segunda Guerra Mundial, estabelecendo-se em Los Angeles, cidade que logo moldaria seu destino. A carreira de Taylor começou na infância, quando seus marcantes olhos violeta, emoldurados por cílios incrivelmente longos, cativaram os diretores de elenco. Ela estreou no cinema aos 10 anos no filme There's One Born Every Minute, 1942. Mas foi seu papel em National Velvet, 1944, aos 12 anos, que a catapultou para o estrelato. Sua presença natural em cena, madura para a sua idade, a consagrou como um dos jovens talentos mais precoces de Hollywood. Ao fazer a transição para papéis adultos, Elizabeth Taylor se consolidou não apenas como um ícone de beleza, mas também como uma atriz formidável. Filmes como Um Lugar ao Sol, 1951, Gigante, 1956, Prata em Telhado de Zinco Quente, 1958, De Repente, no Último Verão, 1959, lhe renderam a aclamação da crítica. Sua versatilidade emocional, vulnerabilidade intensa e presença magnética lhe renderam 5 indicações ao Oscar. E ela ganhou 2 Oscars de melhor atriz, um por Butterfield 8, de 1960, e outro por sua atuação marcante em Quem Tem Medo de Virginia Woolf, de 1966. Seu status lendário foi ainda mais consolidado por seu papel em Cleópatra, de 1963, não apenas por sua interpretação da rainha egípcia, mas também porque marcou o início de seu tumultuado romance com o ator Richard Burton. Os dois se casariam e se divorciariam 2 vezes, protagonizando uma das histórias de amor mais públicas e apaixonadas da história de Hollywood. A química entre eles em filmes como A Megera Domada e A Praia dos Loucos refletia o relacionamento volátil, porém profundamente emocional, que mantinham fora das telas. Além de seu trabalho diante das câmeras, Elizabeth Taylor era admirada por sua resiliência ao enfrentar desafios pessoais. Ela sobreviveu a doenças que ameaçaram sua vida, passou por múltiplas cirurgias e lutou contra o vício com honestidade e força. Foi uma das primeiras celebridades a falar abertamente sobre seus problemas de saúde e abuso de substâncias, abrindo caminho para uma maior transparência em Hollywood sobre essas questões. Igualmente importante foi sua incansável defesa da conscientização e da pesquisa sobre a HIV/AIDS, após a morte de seu amigo íntimo, Rock Hudson, em 1985. Taylor cofundou a American Foundation for AIDS Research, Fundação Americana para a Pesquisa da AIDS, AMAR, e posteriormente estabeleceu a Elizabeth Taylor AIDS Foundation, doando milhões de dólares de seu próprio bolso,
Numa época em que a doença era fortemente estigmatizada, seu envolvimento trouxe visibilidade, compaixão e dignidade aos afetados. Seu ativismo continua sendo um de seus legados mais significativos. Elizabeth Taylor também era conhecida por seu estilo de vida extravagante e senso de moda icônico. Ela era uma conhecedora de joias finas e possuía alguns dos diamantes mais famosos do mundo, incluindo o diamante Crop de 33 quilates e o diamante Taylor Burton de 69 quilates. Sua moda e elegância influenciaram gerações e ela foi uma das primeiras estrelas a lançar uma linha de fragrâncias de sucesso com White Diamonds, se tornando um dos perfumes de celebridades mais vendidos da história. A vida pessoal de Elizabeth Taylor foi tão dramática e cativante quanto os papéis lendários que interpretou nas telas. Ao longo de sua vida, ela se casou 8 vezes, com 7 homens diferentes, o que demonstra sua natureza apaixonada e complexa. Seu primeiro marido foi Conrad Nicky Hilton Jr., herdeiro da fortuna da rede de hotéis Hilton, com quem se casou aos 18 anos. Essa união a colocou ainda mais sob os holofotes da mídia e a introduziu a um mundo de riqueza e alta sociedade. No entanto, foi apenas o começo de uma série de casamentos de alto nível que refletiram tanto o glamour quanto a turbulência de sua vida. Seu segundo marido foi Michael Wilding, um ator britânico com quem ela manteve um relacionamento mais tranquilo e reservado no início da década de 1950. Apesar da diferença de temperamentos, o casamento durou 5 anos e gerou 2 filhos, Michael Jr. e Christopher. Após o divórcio de Wilding, Elizabeth casou-se com Mike Todd, um rico produtor de cinema cujo charme e vitalidade a cativaram profundamente. O casamento foi feliz e marcado pelo nascimento da filha, Elizabeth Lisa Todd. Tragicamente, a vida de Todd foi interrompida precocemente em um acidente de avião em 1958. Uma perda que devastou Taylor e permaneceu um momento marcante em sua vida. Seu quarto casamento foi com Eddie Fisher, um cantor e ator popular, uma união que gerou intensa atenção da mídia, em parte porque ocorreu após o divórcio altamente divulgado de Fisher com Debbie Reynolds. O casamento de Elizabeth com Fisher foi apaixonado, mas de curta duração, durando menos de 2 anos. No entanto, foi seu 5º casamento, com o carismático ator Richard Burton, que realmente cativou o público e se tornou uma das histórias de amor mais lendárias de Hollywood. O relacionamento de Elizabeth e Richard foi tempestuoso e intenso, marcado por uma devoção feroz e conflitos igualmente intensos. Eles se casaram 2 vezes, primeiro em 1964 e depois novamente em 1975, após um breve divórcio, simbolizando um relacionamento duradouro e tumultuado, marcado pela paixão compartilhada, um pelo outro e pelas artes. Após Burton, o 6º marido de Elizabeth foi John Warner, um político proeminente da Virgínia. Posteriormente, senador dos EUA. O casamento deles foi mais baseado em companheirismo e respeito mútuo, mas acabou em divórcio em 1982. Por fim, o 7º e último casamento de Elizabeth foi com Larry Forensky,
um operário da construção civil que ela conheceu durante sua estadia na clínica Betty Ford. Este casamento, que começou em 1991, foi notavelmente mais discreto e privado, durando 6 anos antes de terminar em divórcio. Mas a vida amorosa de Elizabeth Taylor ia muito além de seus 7 maridos. Ela era conhecida por ter tido casos e relacionamentos extraconjugais com inúmeros homens importantes e influentes em diversas áreas, o que evidenciava seu charme magnético e sua natureza complexa e apaixonada. Entre eles estavam Glenn Davis, medalhista de ouro olímpico, Howard Hughes, o enigmático bilionário aviador e industrial conhecido por seu estilo de vida excêntrico, Frank Sinatra, o lendário cantor e ator que era um símbolo de carisma e estilo, Henry Kissinger, o poderoso secretário de Estado e diplomata dos IUA, e Malcolm Forbes, o extravagante editor e bilionário. Esses relacionamentos, alguns passageiros e outros mais duradouros, frequentemente adicionavam camadas de intriga e complexidade tanto à sua imagem pública quanto à sua vida privada. Elizabeth Taylor também era uma mãe dedicada. Ela foi abençoada com 4 filhos, 2 filhos biológicos, Michael Jr. e Christopher, nascidos durante seu casamento com Michael Wilding. Uma filha, Liza Todd, com seu 3º marido, Mike Todd, e uma filha adotiva, Maria Burton, que ela acolheu em sua família durante seu casamento com Richard Burton. Seu papel como mãe foi uma parte significativa e fundamental de sua vida, mesmo em meio ao caos e ao glamour que a cercavam. Taylor era conhecida por ser extremamente protetora e profundamente amorosa com seus filhos, muitas vezes conciliando as exigências da maternidade com sua intensa carreira e vida pública. Ao longo de todos os seus casamentos, romances e maternidade, Elizabeth Taylor permaneceu uma figura icônica, uma mulher cuja vida amorosa foi tão lendária quanto seu talento, personificando as contradições da paixão e da vulnerabilidade, do glamour e da luta, da independência e do desejo de conexão. Seus relacionamentos não eram apenas assunto para tabloides, mas refletiam a complexidade de uma mulher que viveu a vida em seus próprios termos, abraçando o amor sem medo em todas as suas formas. Elizabeth Taylor, uma das atrizes mais icônicas e enigmáticas de Hollywood, viveu uma vida marcada por paixão, glamour e turbulência emocional. Entre os capítulos mais comentados de sua vida pessoal, destaca-se seu relacionamento tempestuoso com o ator galês Richard Burton. Uma saga que abrangeu 2 casamentos, 2 divórcios e um legado de amor, excessos e mágoas que fascinou gerações. Quando Taylor falou abertamente sobre sua separação de Burton, ela não se conteve. O que emergiu foi um retrato cru, comovente e por vezes angustiante de uma história de amor que deu errado. Uma história repleta de tormento emocional, brigas amargas, abuso de substâncias, ciúme e uma desilusão devastadora. Taylor descreveu seu primeiro casamento como uma intensa montanha-russa emocional, ao mesmo tempo estimulante e exaustiva. A união deles nasceu de uma paixão imensa no set de Cleópatra, um filme que ficou infame não apenas pelo seu orçamento, mas também pelo escândalo do caso extraconjugal entre os atores que eram casados. Desde o início, o amor deles ardeu com uma intensidade perigosa. Taylor disse certa vez que quando era bom, era insuportavelmente belo, mas quando era ruim, era destrutivo além da conta. Os momentos de êxtase eram vertiginosos, repletos de joias, iates, férias regadas a champanhe
e instantes de colaboração artística que beiravam o mágico. Mas os momentos difíceis eram aterrorizantes. Suas brigas eram notórias, frequentemente se transformando em discussões acaloradas que transbordavam dos quartos de hotel para locais públicos. Taylor admitiu que o consumo de álcool de Burton se tornou incontrolável durante o tempo em que estiveram juntos, e que o álcool o transformou de um homem espirituoso e afetuoso em alguém que ela mal reconhecia. Quanto mais ele bebia, mais cortante e cruel se tornava. Ele a insultava, questionava seu talento, sua beleza e até mesmo seu valor como mulher. Taylor, que também não era estranha a batalhas internas, frequentemente encontrava consolo em remédios controlados e álcool, criando um ambiente tóxico que se tornou insustentável. Ciúme e insegurança assombravam o casamento. Era sabido que Burton era profundamente inseguro em relação à fama de Taylor, aos seus reconhecimentos e à forma como o mundo parecia venerá-la. Taylor, por outro lado, sentia-se cada vez mais sufocada pela possessividade dele e, aliás, o amor outrora lendário entre eles havia se transformado em ressentimento mútuo. Ela confessou em entrevistas posteriores que havia noites em que chorava até dormir, sentindo-se presa em um casamento que era tanto emocionalmente abusivo quanto fisicamente desgastante. Apesar da ostentação de seu estilo de vida, dos diamantes, das mansões, dos fãs adoradores, ela frequentemente se sentia vazia, isolada e insegura sobre quem havia se tornado. O divórcio em 1974, após uma década de casamento, foi um momento de profunda devastação emocional para Taylor. Ela comparou a experiência a arrancar um pedaço de sua alma. Mesmo tendo iniciado a separação, ela se descreveu como destruída, atormentada pela culpa, confusão e saudade. O que tornou tudo ainda mais complicado foi o fato de que o amor entre eles nunca morreu de verdade. O casal se reconciliaria para um segundo casamento apenas 16 meses depois, acreditando que talvez com o tempo e a distância pudessem consertar o que estava quebrado. Mas os problemas subjacentes, o álcool, as discussões, os egos frágeis, não haviam mudado. Em menos de um ano, eles se divorciaram novamente. Anos depois, Taylor refletiria sobre a alegria e o sofrimento de seu tempo com Burton. Ela falou de momentos de genuína ternura, de risos e de uma conexão intelectual que poucos conseguiam compreender. Mas também falou da escuridão, da instabilidade, da dependência, da dor profunda. Ela admitiu que, apesar de toda a dor, nunca deixou de amá-lo. Mesmo após a morte dele em 1984, ela o lamentou profundamente e carregou as cicatrizes emocionais do relacionamento amoroso que tiveram pelo resto da vida. Quando Elizabeth Taylor revelou os horrores de seu divórcio de Richard Burton, ela ofereceu ao mundo não apenas fofocas ou escândalos, mas um retrato dolorosamente honesto do potencial do amor para elevar e destruir. Sua coragem ao falar abertamente sobre abuso emocional, dependência química e o custo psicológico da paixão, sob os holofotes acrescentou camadas de profundidade à sua já complexa personalidade. Longe da imagem de deusa perfeita das telas, ela emergiu como uma mulher vulnerável, ferida e profundamente humana, cuja maior atuação talvez tenha sido sobreviver aos destroços de um amor grande demais para a vida real.
Elizabeth Taylor enfrentou uma vida inteira de sérios problemas de saúde que a afetaram profundamente, tanto pessoal quanto profissionalmente. Desde a infância, ela lutou contra doenças físicas, começando por uma condição congênita. Ela nasceu com escoliose, uma curvatura da coluna que a predispunha a anos de dores nas costas e mobilidade limitada. Seus problemas de coluna se agravaram drasticamente quando, com apenas 12 anos, sofreu uma lesão traumática durante as filmagens do clássico de 1944, National Velvet. Ao cair de um cavalo, Taylor fraturou as costas, embora a fratura não tenha sido diagnosticada corretamente na época. Nos anos seguintes, ela sofreu com dores crônicas e debilitantes nas costas, que suportou em silêncio, enquanto continuava a aparecer na tela com um glamour aparentemente sem esforço. Foi somente anos depois que os médicos descobriram a gravidade dos danos na coluna. Em 1956, seus problemas de coluna haviam piorado a tal ponto que uma cirurgia se tornou necessária. Em uma operação delicada e arriscada, os cirurgiões removeram vários discos da coluna danificados e os substituíram por osso doado. Um procedimento complexo que exigiu um longo e doloroso processo de recuperação. Mesmo após a cirurgia, ela continuou a sofrer com dores persistentes que a acompanhariam por décadas. O histórico médico de Taylor não se limitava a complicações na coluna. Ao longo da vida, ela foi assolada por uma série de doenças e traumas físicos. Em 1961, ela esteve à beira da morte após desenvolver uma pneumonia grave durante as filmagens de Cleópatra em Roma. A infecção fez com que seus pulmões se enchessem de líquido e, em um procedimento de emergência para salvar sua vida, os médicos realizaram uma traqueostomia, uma pequena incisão em sua traqueia para ajudá-la a respirar. A cicatriz da operação permaneceu visível pelo resto de sua vida, uma rara imperfeição em um rosto tão idolatrado. O tratamento para a pneumonia era avançado para a época, envolvendo o uso da terapia de fase bacteriana, uma abordagem médica pouco utilizada no Ocidente. Sua crise de saúde continuou na década seguinte. Em 1968, ela foi submetida a uma histerectomia de emergência, que não só teve repercussões emocionais devido ao impacto em sua capacidade de ter mais filhos, como também exacerbou suas dores pré-existentes nas costas e no quadril. A remoção do útero causou desequilíbrios hormonais que provavelmente contribuíram para a oscilação de peso, a depressão e o aumento da dependência de medicamentos controlados. A dor física de Taylor era frequentemente acompanhada por sofrimento emocional e psicológico, levando-a a se automedicar com álcool e uma mistura perigosa de medicamentos controlados, incluindo analgésicos e tranquilizantes. Com o tempo, ela desenvolveu um vício grave que ameaçou tanto sua carreira quanto seus relacionamentos pessoais. Em uma atitude inovadora e corajosa, ela se tornou a primeira grande celebridade de Hollywood a se internar publicamente no Centro Betty Ford para reabilitação de abuso de substâncias. Sua internação de 7 semanas, de dezembro de 1983 a janeiro de 1984, não foi apenas um ponto de virada pessoal, mas também um marco cultural, ajudando a eliminar o estigma em torno do tratamento de dependência química. Sua franqueza encorajou muitas outras pessoas, dentro e fora da indústria do entretenimento,
a buscarem ajuda. No entanto, a sobriedade foi uma jornada longa e difícil para Taylor. Ela sofreu uma recaída no final da década de 1980 e internou-se novamente no centro Betty Ford em 1988 para mais um ciclo de tratamento. Na década de 1970, seus problemas físicos foram agravados pelo ganho de peso, que se tornou tema de discussão pública e ridicularização pelos tabloides, especialmente durante seu casamento com o senador americano John Warner. Taylor, no entanto, enfrentou seus problemas de saúde e imagem corporal de frente ao escrever um livro sincero, Elizabeth Takes Off, publicado em 1988. A autobiografia era em parte um relato confessional e em parte um manual de dieta, onde ela discutiu abertamente suas batalhas contra o peso, a compulsão alimentar e as pressões de manter uma imagem pública. O livro foi bem recebido e se tornou um best-seller, consolidando ainda mais seu papel como uma figura pública resiliente e com a qual o público se identifica. Fumante de longa data, Taylor manteve o hábito por muitos anos até que uma segunda pneumonia, quase fatal, em 1990, a obrigou a parar. A doença representou mais um encontro com a morte e serviu como um alerta, levando-a a abandonar o cigarro completamente após décadas de dependência. Com o passar dos anos, a saúde de Taylor deteriorou-se rapidamente. Durante as 2 últimas décadas de sua vida, suas aparições públicas tornaram-se cada vez mais raras. Especialmente após 1996, quando sua mobilidade ficou severamente comprometida. Ela foi submetida a uma série de procedimentos médicos complexos, 2 cirurgias de substituição do quadril em meados da década de 1990, para aliviar fortes dores articulares e melhorar sua capacidade de caminhar, seguidas em 1997 por uma cirurgia cerebral para remover um tumor benigno. Em 2002, ela foi tratada com sucesso de um câncer de pele. Mais uma batalha adicionada à sua crescente lista de problemas de saúde. Sua coluna, no entanto, permaneceu uma adversária por toda a vida. Taylor acabou dependendo de uma cadeira de rodas, incapaz de andar sem ajuda devido aos seus problemas nas costas. Em 2004, ela foi diagnosticada com insuficiência cardíaca congestiva, uma condição crônica na qual o coração não consegue bombear sangue de forma eficaz, levando à fadiga, retenção de líquidos e dificuldade para respirar. O diagnóstico marcou o início do capítulo final do declínio de sua saúde. Apesar do sofrimento que suportou, Taylor manteve-se notavelmente resiliente, conservando seu humor característico e sua personalidade até o fim. Ela faleceu no Cedar Sinai Medical Center, em Los Angeles, em 23 de março de 2011, aos 79 anos, 6 semanas após ser hospitalizada devido a complicações relacionadas à sua insuficiência cardíaca congestiva. Sua morte marcou o fim de uma era, o último suspiro de uma das estrelas mais brilhantes de Hollywood. Seu funeral ocorreu no dia seguinte no Forest Lawn Memorial Park, em Glendale, Califórnia, um cemitério conhecido por abrigar os restos mortais de muitas lendas do entretenimento. Foi uma cerimônia judaica privada,
em homenagem à sua conversão ao judaísmo em 1959, e conduzida pelo rabino Jerome Cutler. Fiel ao seu estilo icônico e senso de humor, Taylor tinha uma última brincadeira para fazer, a seu próprio pedido. A cerimônia começou com 15 minutos de atraso. Como explicou seu representante, ela queria até se atrasar para o próprio funeral. Ela foi sepultada no grande mausoléu de Forest Lawn, não muito longe de seu querido amigo Michael Jackson, para sempre sepultada nos terrenos sagrados de Hollywood.